Olá, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo do canal Historiador Rafael Castro, hoje inaugurando um novo quadro que é o quadro de resolução de questões que já vieram no Enem. Hoje vamos trazer uma questão que caiu na prova do ano de 2023 e essa questão tem como tema principal a Grécia Antiga, mais especificamente sobre a polis. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pega uma questão é ler o texto, interpretar a imagem, interpretar o gráfico. Por quê? Este texto, essa imagem, esse gráfico, eles não vão estar lá à toa. É importante que você realmente analise. Foi-se o tempo de que o texto, a imagem, o gráfico estava ali somente por uma questão de enfeite, era só uma alegoria que estava lá. É como se fazia antigamente. Você guia o comando e já respondia, e nem precisava do texto. Quando se trata de Enem, isso não acontece. Tá? É claro que em alguns momentos o texto é um pouco mais denso, em outros momentos não é tão denso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura desse texto. O texto diz o seguinte, texto do Jean-Pierre Vernant. Uma característica da polis é o cunho de plena publicidade, dadas as manifestações mais importantes da vida social. Pode-se mesmo dizer que a polis existe apenas na medida em que se distinguiu um domínio público, nos dois sentidos diferentes, mas solidários do termo, um setor de interesse comum opondo-se aos assuntos privados. Práticas abertas estabelecidas em pleno dia, opondo-se a processos secretos. A cultura grega constitui-se dando a um círculo sempre mais amplo, finalmente ao demos todo. Esse demos é o povo. O acesso ao mundo espiritual, reservado no início a uma aristocracia de caráter guerreiro e sacerdotal. Como eu falei antes, esse é um texto do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. É um autor muito importante, que é muito usado não só em provas de Enem, mas também em prova de outros vestibulares, quando se trata de Grécia Antiga. O comando da questão diz o seguinte: o advento da polis, com as mudanças descritas no texto, é produto de um conjunto de transformações no mundo grego antigo, que resultou na... Então veja, o próprio comando já está te orientando. Tu tens que entender qual é o tipo de mudança que está descrita no texto. Alternativa A, extensão participativa dos cidadãos. B, elevação financeira das famílias. C, dominação de uma nobreza urbana. D, supervisão dos assuntos monárquicos. E letra E, instauração de uma comunidade igualitária. Veja bem, o texto ele está justamente trazendo um ponto fundamental da polis, lembrando que quando você fala de polis, você está falando da cidade-estado na Grécia Antiga. Não existe polis em um outro espaço, em um outro tempo, que não seja na Grécia Antiga. Rafael, existiram outras sociedades que também desenvolveram cidades-estados? Sim. Qual é a grande característica da cidade-estado? Independência política. Cada uma tem lá a sua própria forma de governo, a sua maneira de se organizar. É claro que quando nós falamos de Grécia, nós temos dois grandes modelos de cidade-estado, que são as cidades de Esparta e a cidade de Atenas. Cada uma lá com o seu desenvolvimento, cada uma com a sua evolução política, os seus costumes, suas leis. É importante nós deixarmos claro que o modelo espartano e o modelo ateniense, com o decorrer do processo histórico, eles foram influenciando outras cidades, até porque você sabe muito bem que tanto Esparta como Atenas vão expandir as suas influências, os seus domínios para além do seu território, chegando no momento em que tu vais ter lá na frente uma guerra entre aqueles que eram do grupo de Esparta
contra aqueles que eram do grupo de Atenas. Mas vamos lá, o texto, eu vou marcar aqui para vocês alguns trechos. Olha, o texto ele fala aqui, primeiro aspecto, né, que a gente já está discutindo aqui, já está chamando a atenção, olha aqui, ó, Polis, tá certo? Que é essa cidade-estado que tem apenas na Grécia Antiga. Então veja bem que ele está falando aqui, ó, o cunho da publicidade nas manifestações da vida social, olha aqui, ó. Essa palavra aqui, ela é fundamental no texto. Publicidade, tornar público, não é algo que fica ali só no privado. Então, existe essa característica forte da polis, deixar público, não é simplesmente tudo sendo discutido apenas por único grupo, mas também ampliando essa discussão. Pode-se mesmo dizer que a polis existe apenas na medida em que distinguiu um domínio público, também é um ponto que a gente vai colocar aqui, ó. Essa é a grande característica, é isso daqui, por exemplo, que vai diferenciar, tá certo, a cidade-estado grega de outras cidades que vão se estruturar lá no chamado mundo antigo, tá? Então, olha aí, outro trecho que é importante aqui no texto é justamente isso aqui, ó, que ele fala, um setor de interesse comum. Isso aqui também é fundamental no texto, você entendeu? Ele destaca, existe aqui um interesse comum se opondo aos chamados assuntos, olha aqui, assuntos privados, ou seja, práticas que eram abertas se opondo àquilo que eram assuntos, não é? Processos secretos. Então, isso daqui, na verdade, no texto do Jean-Pierre Vernant, é uma mostra de que tu tens agora uma realidade que é muito diferente daquela na qual os interesses eram só os interesses de um determinado grupo, só quem participava da discussão era um determinado grupo. E aí nós vamos destacar, por exemplo, a questão de Atenas, que era a época da aristocracia, onde somente aquele grupo que nós chamamos de eupátridas tinha o direito de discutir as leis, tinha o direito de discutir tudo que era da vida pública da cidade, tudo aquilo que seria definido pela cidade, se a cidade faria uma guerra ou não, o que era certo, o que era errado, tá certo? Tudo isso era, na verdade, determinado apenas por um único grupo social, que era o grupo dos eupátridas. Com o advento dessa, não é, democracia, você vai ter o quê? A ampliação desses direitos, tá certo? Então, essa é a marca da polis. Essa é uma marca da polis. Rafael, mas essa é uma marca só da democracia? Não. A marca da polis é destinar um espaço para discussões públicas, discussões de interesse dos cidadãos. Mas olha o que eu acabei de citar para você, dos cidadãos. Nós não podemos confundir toda essa questão aqui, ó, de publicidade, dessa ampliação, não é? De fazer com que os assuntos públicos eles estejam acima dos assuntos privados, não quer dizer que todo mundo vai participar disso. É por isso que nós vamos ver, olha, que a alternativa correta aqui, na verdade, é justamente, ó, a letra A, tá certo? A letra A é a alternativa correta, porque, olha aí, vai mostrar o seguinte, que o texto, ele está mostrando, está descrevendo para a gente o que? Como houve a ampliação, olha aí, a extensão daqueles que vão participar da vida pública da cidade, que vão definir os rumos da cidade. Aí você tem, por exemplo, aqui a letra B falando em elevação financeira das famílias. Só marca essa alternativa B aqui aquela pessoa que simplesmente não leu absolutamente nada do texto. O texto não faz referência alguma a questões econômicas, a questões financeiras. Então, a letra B totalmente fora do contexto. Letra C, dominação de uma nobreza urbana. Como é que a pessoa vai pensar em marcar a letra C? Se ela lê o texto, se ela tem conhecimento de que existe ali uma aristocracia, existe um grupo seleto
tanto em Atenas como em Esparta, que exerciam, não é, as questões de cidadania. Só que tem um detalhe importante: quando você lê o texto, você não enxerga isso. Você não consegue enxergar isso. Você vai enxergar justamente o que? O oposto. Você vai conseguir enxergar o oposto. O que ele está falando aqui é justamente que você não vai ter um domínio de um único grupo. Você não vai ter aqui assuntos de um determinado grupo se sobressaindo sobre os outros assuntos que vão interessar para o grupo de cidadãos. Tá? Você não vai ter isso. É justamente o oposto disso que o texto está falando. Letra D. Supervisão dos assuntos monárquicos. Em que trecho do texto ele cita qualquer referência a governo monárquico? Em nenhuma. Em nenhuma. Tá? Então, tanto a letra B de bola como a letra D de dado são inadmissíveis. Vamos ser bem claros. Para o cara marcar isso aí, só se ele não leu absolutamente nada do texto. Ou leu e não entendeu. Rafael, tem gente que lê e não entende? Tem gente que tem dificuldade de interpretação. Dá para quebrar isso? É claro que dá para quebrar. Como? Treinando, interpretando. Você só vai conseguir ganhar essa habilidade de interpretar como? Fazendo várias interpretações. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. A letra E. Instauração de uma comunidade igualitária. Essa letra E aqui, ó, ela é uma armadilha. Por quê? Por causa desse comunidade igualitária. A pessoa pode querer, por exemplo, marcar porque viu esse comunidade igualitária aqui, ó. Tá? Ele pode querer marcar. Rafael, mas por que isso acontece? Porque no texto ele vai falando, na verdade, de os interesses, as discussões não ficarem apenas em um único grupo. Isso pode levar a pessoa a identificar como se isso fosse uma busca em estabelecer, não é, uma igualdade. Não é isso. Tá? Até porque a sociedade grega, se você estudou, se você teve acesso a essas informações, você vê que ela não é igualitária. É por isso que eu sempre falo, tem gente que diz assim, não, as questões do Enem, não importa se você tem o conhecimento daquele conteúdo ou não, é claro que importa. Aqui você tem uma questão que você vai depender tanto da interpretação do texto que está aqui em cima, como também você vai depender do que? Dos conhecimentos prévios. Tá? Então, se você marca, por exemplo, essa alternativa E aqui, o que acontece? Você fez uma interpretação errônea do texto e quando você não tem conhecimento do conteúdo, isso pode acabar também colaborando para que você erre a alternativa. Então, a alternativa A está bem evidenciada, olha aqui, alternativa A, extensão participativa dos cidadãos. Quando nós falamos dos cidadãos aqui, ó, na Grécia Antiga, quando a gente fala aqui de cidadãos, nunca esquece disso, tá? Aqui, ó, cidadãos. Quando a gente fala de cidadania na Grécia Antiga, olha, isso aqui está restrito apenas a alguns grupos sociais e é a menor parte da população. Mesmo na Atenas democrática, era a menor parte da população. Então, não confunda os cidadãos na Grécia Antiga com os cidadãos, por exemplo, na sociedade brasileira. Hoje nós temos uma ideia de que a cidadania ela é muito mais ampla do que, por exemplo, era lá na Grécia Antiga. Tá? Então, ficou aqui a alternativa correta. Vamos voltar numa próxima oportunidade para explanar outras questões. E fazendo sempre isso, aproveitando a questão para trazer alguns assuntos e explicar para o nosso público. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Não te esqueça de compartilhar e de curtir o nosso canal. Até mais!